Olá, meus amores, tudo bem? Desejo que vocês estejam maravilhosamente bem. Aqui é o Léo Schnebel. Eu estou passando para dizer para vocês que esse é o nosso canal oficial de cortes, o Quanticalidade Cortes. Esse canal é o único canal que tem a nossa autorização para poder pegar os nossos vídeos, resumi-los para que eles fiquem rapidinhos em determinados momentos para que vocês assistam eles. Então, mais uma vez, seja bem-vindo a um novo canal de cortes do Quanticalidade e é o único oficial. Namastê e espero que vocês gostem. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse filme que, se não me falha a memória, é O Mundo Depois de Nós, o nome do filme. O que acontece com todo o processo, só para que vocês entendam. Vocês que me acompanham, uns há mais tempo, uns há menos tempo, mas desde 2019, 2020, eu tenho falado para vocês em praticamente a grande maioria das lives. O jogo é claro. As regras do jogo dessa Matrix são claras. Existe uma... Eu vou falar as palavras aqui, porque eu estou tentando colocar isso de uma forma muito simples para que vocês entendam. Então, eu vou usar algumas expressões humanas para descrever algumas coisas para ficar de fácil entendimento, mas assim, não significa que o que eu esteja descrevendo seja literalmente aquilo que eu vou estar falando, tá? Mas vamos lá. O fato das regras serem claras dentro desse jogo de terceira dimensão que nós vivemos agora é um dos compromissos desses dominadores desse planeta, tá? Eu vou tentar usar alguns nomes diferentes do usual para ver se a live não cai. E o que acontece com isso? Desde 2019 e 2020 eu tenho dito para vocês, as regras são sempre muito claras, é sempre um desejo muito grande de nós vermos tudo o que acontece no nosso redor para que nós compreendamos exatamente como será o jogo, porque o jogo ele precisa ser avisado por esses seres, e uma vez que esses seres avisam o processo do jogo, o jogo acontece. O jogo só acontece através desses avisos, da maneira que eles mostram como vai acontecer. Prova disso, mais uma vez, eu digo para vocês, não vou entrar nesse mérito de religiões hoje, já falei extenuamente sobre isso, mas eles escreveram as escrituras e eles estão tentando cumprir o que está escrito nas escrituras. Então, assim, qual era a regra do jogo? Eles precisavam dizer o que ia acontecer. Como é que isso foi dito há 2.000 anos atrás, 5.000 anos atrás? Escrevendo escrituras, e essas escrituras são baseadas nas religiões fundadas por esses seres, e junto dessas religiões fundadas por esses seres, o que acontece é que no exato momento em que isso acontece, eles conseguem passar o cronograma daquilo que vai acontecer. Passar o cronograma daquilo que a gente está prestes a experienciar. E isso vai modificando conforme a tecnologia vai aumentando. E eles vão ficando cada vez mais precisos naquilo que eles querem dizer, que eles querem mostrar para nós, tá? Oi, Fábio, eu faço parte lá do canal também do professor Luiz Antônio Peixoto Vale, e postaram um vídeo sobre isso hoje, né? Hoje ou esse final de semana, eu não lembro, mas eu confesso que eu não tive tempo de ver ainda. Mas vamos lá. Vamos começar falando desse filme, que é um filme que teve muitas críticas negativas, porque as pessoas não entenderam ainda o que é o filme. Esse filme foi baseado num livro, esse livro foi lançado em 2020, e existem duas diferenças com relação ao livro, do filme com relação ao livro. A primeira diferença, o filme começa em uma cena onde os personagens estão deitados
numa cama, um está deitado numa cama, a outra acorda, eu vou depois entrar nesse mérito, e no livro a cena já começa dentro do carro. E no final do filme, e assim, gente, impossível não falar do filme sem dar spoiler, então assim, não fiquem tristes se por acaso vocês ouvirem muitas coisas com relação ao filme, tá? Eu devo contar praticamente o filme inteiro, se não o filme inteiro. E o final do filme, ele termina, digamos assim, momentos antes do final do livro. O livro ainda vai um pouquinho mais para frente, a personagem sai de onde está e vai em direção à família, ou às famílias. Então vamos lá. Vamos começar falando do filme. Eu fiz uma série de anotações para falar sobre o filme e a minha egrégora disse não, para eu não pegar as anotações. Eu tenho que puxar de acordo com aquilo que eles estão me dizendo aqui e para puxar de acordo com aquilo que a minha mente lembra. A ordem que eu recebi é que a importância daquilo que será dito estará vindo diretamente deles e não daqui das minhas anotações, então eu já não estou mais lendo as anotações, eu não sei nem na verdade onde eu coloquei. Então vamos lá. Primeira coisa com relação ao filme, tá? A cena começa, o filme começa numa cena onde um personagem está dormindo, eu não lembro o nome agora dos personagens, deixa eu ver se eu consigo por acaso pegar o nome dos personagens, só para talvez fique mais claro para vocês. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos lá. Deixa eu tentar conseguir pegar aqui para vocês o nome dos personagens. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Vamos lá. Estou aqui fazendo uma modificação aqui, onde eu estou lendo. Ok. Estou lendo através do meu telefone. Então, beleza. Os nomes dos personagens é Amanda e Clay Sanford, se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui, se eu falei direitinho. Paraná. Desculpa, mas assim, é ao vivo mesmo, gente. Então tá bom. Os personagens são interpretados pela Julia Roberts e pelo Ethan Hawke. E por que é tão importante a gente mencionar os nomes dos personagens? Para facilitar o entendimento de vocês durante o processo, tá? Então vamos lá. Obrigado, Camila. O problema é que eu não sei se eu vou conseguir ficar toda hora olhando ali o nome que você colocou. Estou tentando caçar por aqui, mas vamos lá, vamos tentar. Estou aqui para isso. E o que acontece com isso? O filme dá a entender no início, na minha versão, e prestem bastante atenção. Deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu gosto de fazer em todas as lives, porque é muito importante esse parênteses. Eu não detenho a verdade absoluta. Ninguém detém a verdade absoluta. A interpretação que eu estou fazendo do filme não é uma interpretação arcturiana do filme, embora eu seja um arcturiano. É uma interpretação que não é canalizada. Uma interpretação de milênios de estudo e vivência nesse planeta e convivência com esses seres e a compreensão absoluta daquilo e como eles jogam esse jogo. Então, essa interpretação, agora, por exemplo, algumas coisas podem vir ditas por eles para que eles peçam para que eu faça algo diferente. Então, assim, de alguma maneira pode ser que eu interrompa, mas a base daquilo que eu vim dizer tem a ver literalmente comigo, tá? Com a minha interpretação do processo. Então vamos lá. Uma vez dito isso, o filme me dá a entender, na primeira cena, a personagem Amanda, interpretada pela Julia Roberts, ela está agitada no quarto, arrumando malas e fazendo um monte de coisa, e quando o personagem Clay, né, do Ethan Hawke, acorda, ele fala assim, mas o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? E ela falou assim, então, eu estava sem sono, peguei o telefone, encontrei uma casa de praia, e eu acho que a gente precisa passar uns dias numa casa de praia, e ela dá a entender que essa casa de praia, que eles estão indo passear, que eles estão indo curtir nessa casa de praia, é algo que precisava ser feito, e ser feito na hora, e ela correu e reservou tudo, e arrumou a mala, ele não tem desculpa de não ir. O que faz com que nos dá a entender, na minha opinião, que ela seguiu uma intuição, ou seja, de alguma maneira ela acordou de madrugada com um ímpeto louco de fazer alguma coisa diferente, sair de onde ela estava, e ela então
se programou para que isso acontecesse. A única coisa que é um pouco estranha para mim nesse momento é que quando ela comenta isso com o marido, ela dá a entender no texto dela que ele teria dificuldade de aceitar o processo. Mas ele diz assim: para mim não há desculpa nenhuma, você sabe o quanto eu adoro um final de semana, um feriado no meio do nada. Então isso dá a entender que, na minha opinião, que a interpretação que ela faz dele é diferente da realidade, tá? Então, como se ela não conhecesse bem ele. Então, vamos lá. Eles entram no carro, entra a família toda, eles têm dois filhos adolescentes, um garoto de 16 e uma menina com 13 anos recém-feitos. E eles vão pela estrada, indo em direção a essa casa que fica afastada um pouco de Nova York, se não me falha a memória. Eu não me lembro exatamente o nome do local. E no momento que eles estavam indo para esse local, a primeira coisa que o filme já mostra é que não tem sinal de internet. Então, assim, a personagem está falando ao telefone com alguém, mas quando a câmera descortina e passa para a parte de trás do carro, o menino que está jogando desiste de jogar, porque caiu o sinal de internet, mas ele não fala. A menina está assistindo o último episódio de uma temporada de Friends, da minissérie, do sitcom ali. E na hora que ela olha aquele último episódio, na hora que vai começar o último episódio, cai o sinal de internet e ela se desespera e fala assim: ai meu Deus. E eles vão embora em direção à casa. Chegam lá, a casa é sempre maravilhosa, incrivelmente perfeita. Ao entrar dentro da casa, eles notam que também a internet da casa não está funcionando, mas eles não se preocupam. É um primeiro dia do início de umas mini férias, eles estão muito próximos do mar e eles resolvem então tem um diálogo ali de interação, o casal resolve ter um momento de intimidade antes deles irem para a praia, o que não é mostrado no filme, mas é subentendido, e a partir daí eles resolvem ir para a praia, e ao chegar na praia, uma praia praticamente deserta, o que dá muito claramente a entender que deve ser, eu não sei porque a minha cabeça registrou como uma quinta-feira, tá? Eu não sei por que dizer isso, mas na minha cabeça veio a palavra quinta-feira. Não sei porquê. Então, beleza. Veio a palavra quinta-feira. Então, para mim, era uma quinta-feira que eles estavam ali, na praia. E ao longe, eles enxergam um petroleiro, um navio petroleiro. E o petroleiro, eu não sei se vocês têm algum conhecimento sobre navios. Carlos, gratidão infinita aí pela contribuição ao canal. Eu não sei se vocês têm alguma percepção com relação a navios. O navio, como ele é extremamente grande, volumoso e pesado, o navio ele leva muito tempo para parar. Quando eu digo muito tempo para parar, são assim centenas de quilômetros com o motor trabalhando em marcha ré para diminuir a velocidade até que ele pare. É por isso que quase todos os navios eles param antes, primeiro tem a fila do cais do porto, né, de desembarque e embarque dos produtos e insumos que eles vêm trazer, mas também porque é mais fácil eles serem rebocados por rebocadores que têm mais facilidade de manobrar os navios, tá? Eu também não sou um expert em navio, tá? Eu procurei saber um pouquinho como funciona, por isso eu estou contando para vocês. Espero que alguém aqui seja mais expert do que eu e me corrija se eu estiver errado. E eles então têm um momento, eles comem, estão ali na praia se divertindo, Julia Roberts lê um livro e do nada a menina que está focada, olhando ininterruptamente para o mar, vê que o navio está se aproximando e chama a família. Quando ela chama a mãe olha o navio já está ogroformicamente gigantesco na frente deles. E só dá tempo dela falar assim, pega as coisas e vamos correr, pega as coisas e vamos correr, e eles correm. No momento que eles correm, o navio vai entrando pela areia dentro e ele encalha na areia. Fica aquele furdunço, aquela coisa do que está acontecendo, quem é o quê, quem faz o quê. No momento em que eles, então, saem da praia de forma ordenada, é perguntado a um policial que está ali na frente o que está acontecendo. O policial falou assim, nós não sabemos dizer, mas vários outros navios passaram pelo mesmo processo. Ou seja, perderam o seu GPS, a sua orientação, tá?
Já é o segundo caso. A gente perdeu a internet primeiro, depois a gente perde a orientação do GPS. O que significa isso na prática? Perdemos os satélites. Os satélites acabaram, tá? Tudo bem, eles voltam para casa. No momento que eles voltam para casa, acontece alguma coisa muito interessante. Os adolescentes, que é essa geração que é o foco desses dominadores globais nesse momento, e quando eu digo foco é o seguinte, tá? Entendam que é a primeira vez, desde que começaram a medir o QI das pessoas, que nós temos descendentes com QI inferior aos ascendentes. Ou seja, os filhos de quem está nascendo agora são menos inteligentes do que os pais. É a primeira vez. Isso é uma involução e não uma evolução. Isso é um processo que eles têm trabalhado, os dominadores desse planeta, arduamente nas últimas décadas, principalmente na última década, imbecilizando todas as músicas, filmes, livros e etc., para fazer com que as pessoas que estejam ali se imbecilizem, emburreçam, tá? Isso é um processo que está acontecendo. Isso é um processo que está acontecendo há mais de 20 anos, mas principalmente na última década. Você vê, em vez dos pais interagirem com o filho começa a encher o saco, a primeira coisa que o pai faz é dar uma tela para a criança, seja um telefone, um tablet, um computador, uma televisão. Essa criança fica distraída e se entretendo, sem encher o saco dos pais e tomando todas aquelas informações que esses seres querem passar para essas crianças. Então, o que me chama a atenção é que depois de um incidente de uma magnitude dessa, onde um navio petroleiro gigantesco quase acerta a família, as crianças estão pouco se lixando e foram brincar na piscina. O que, para mim, é claro, o movimento de imbecilização. Tipo, se você der alguma distração, você tem o controle. É simples assim. Então, como é que eu controlo aquelas crianças? Beleza, eu coloco ali uma piscina, elas vão chegar em casa, piscina, mergulharam na piscina, enquanto os pais tentam descobrir alguma coisa ali e não conseguem. Beleza. O processo vai seguindo. Muito obrigado, Karen, pela contribuição ao canal, gratidão infinita. E o processo vai seguindo. E como o processo vai seguindo, a menina depois se cansa de ficar ali na piscina, ela sai da piscina e tenta ligar a televisão, e a televisão não funciona. A televisão não funciona por nada, fora do ar, fora do ar, fora do ar. Papai conserta a televisão, não conserta, não sobe telhado, não vou fazer, não vai consertar, não vou consertar, acabou. Beleza. Nesse processo, eu acho que tem uma cena antes que eu preciso fazer um parênteses. Se não me falha a memória, quando eles entraram em casa, no momento que eles chegam em casa, a menina, antes de ir para a praia, a menina chega no quintal e tem alguns veados no quintal, alguns animais veados no quintal, e ela se conecta com eles, assim, meio que no olhar, eles olham para ela, ela olha para eles e tudo bem, e ficou uma situação meio assim, tipo, o que esperar deles, o que esperar, e beleza, vida que segue, tudo bem. Aí nós vamos seguindo o processo, e no meio da madrugada bate na porta um senhor e uma menina, uma jovem mulher, acredito eu que na casa dos seus 18, 20, 22 anos de idade, que alegam ser os donos da casa. E a Julia Roberts, naquele mesmo momento, a personagem Amanda, naquele mesmo momento, fica revoltada com aquela situação e fala, mas como isso está acontecendo? Eu paguei a casa, quem é você para querer ficar na casa? Quem é você para querer estar aqui? E ele conta uma história dizendo que estava assistindo uma filarmônica com a filha, a jovem mulher é filha dele, e que durante o processo da filarmônica ele viu que o trânsito estava engarrafado e teve um problema de falta de luz. Ele ficou com medo porque ele tem um joelho recém-operado, e eles decidiram então dirigir 1h30, 2 horas
para essa casa, que é a casa deles, que eles alugam, e para que na hora que eles fizessem isso, para que ele não subisse a escada, tá? Do andar que ele morava, que não me falha a memória, acho que é o 14º, não lembro agora, tá? Tudo bem. Aí, o que nós temos de informação? Lembrar vocês que nós temos o canal oficial, que é o Quanticalidade, onde acontecem as lives ao vivo, e dentro do próprio Quanticalidade nós temos também a nossa comunidade de membros, onde nós temos meditações, e essas meditações acontecem ao vivo às segundas e quintas, às 6h30 da manhã, e elas ficam gravadas. Às vezes tem alguma mudança de dia ou horário, dependendo de alguma coisa que há necessidade de fazer com que isso mude. Então, mais uma vez, seja bem-vindo a um novo canal de cortes do Quanticalidade, e é o único oficial. Namastê, e espero que vocês gostem.